Bom, né, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que eu escolhi fazer física, né? O que me levou, o que me motivou a fazer esse curso, por que eu não escolhi outro, né? E bom, queria começar falando, bom, na verdade tudo começou mais ou menos no ano de 2019, 2020, 2019, 2020, foi tipo volta dos meus 14 ou 15 anos, eu não sei se é a idade certa, mas foi quando, nessa idade mais ou menos, que eu vi um documentário e o episódio de uma série que o National Geographic fez sobre um cara bem famoso, um cara que provavelmente vocês conhecem bastante, que é um cara chamado Albert Einstein. É, acho que é um cara bem famoso, né? Einstein, bastante conhecido. Mas eu vi um documentário do Nostalgia. Provavelmente você já deve ter visto esse documentário, se você gosta de física. É um documentário bem interessante, super recomendo ver esse documentário. Ele conta basicamente a história de Einstein, fala um pouco sobre as teorias e tudo. E eu gostava bastante desse documentário, eu assisti esse documentário praticamente umas 20 vezes mais ou menos, sem ser falando sério mesmo. Eu gostava muito desse documentário, né? Só que nessa época, 2019, 2020, eu estava com 15 anos, 14, eu ainda não estava no ensino médio, né? Eu ia entrar no ensino médio, então eu não sabia o que era física, eu nunca tinha estudado, né? E a partir desse documentário que eu fui descobrir mais ou menos o que era isso, né? Eu descobri quem que era Albert Einstein, eu já sabia, né? Quem era Albert Einstein, só que eu não sabia que ele era um físico, tudo que ele tinha feito, quais as teorias que ele tinha feito, né? E quando eu descobri mais, fui pesquisar mais sobre ele e tudo, eu gostei bastante dele, né? Einstein faz parte da cultura pop, né? O sinônimo de inteligência a gente coloca como Albert Einstein, né? Então, eu queria saber mais sobre esse cara, e aí eu vi que ele era um físico teórico, né? No documentário fala também. Eu procurei saber mais sobre as teorias dele, né? O que ele tinha feito. Como eu falei nessa época, eu não sabia direito o que era física, eu nunca tinha estudado, mas mesmo assim eu queria saber, né? Por que esse cara é tido como um gênio, né? O que ele fez na física, né? Já que ele era um físico, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre, aí eu ouvi dizer sobre uma tal teoria da relatividade dele, né? Eu queria saber mais o que era isso, essa teoria da relatividade que é tão famosa, tão falada. Eu já tinha ouvido falar da teoria da relatividade, mas não tinha a menor noção do que isso significava, né? Então, eu queria saber mais sobre isso, né? No documentário até o Castanhari fala um pouco sobre a teoria da relatividade, mas eu queria saber mais, né? E quando eu fui pesquisar sobre esses assuntos, né? Eu comecei a gostar desses assuntos, né? Quando, acho que pela primeira vez, eu ouvi dizer, né, da teoria da relatividade especial, que quanto mais rápido um corpo está se movendo, menor o tempo passa para esse corpo, eu fiquei, assim, surpreendido, fiquei atônico com essa afirmação, porque, tipo, como assim o tempo passa mais devagar para pessoas com velocidades diferentes? Como que a velocidade influencia na passagem do tempo? Como isso é possível? Como que o tempo pode passar mais devagar para alguém do que para outra pessoa? Como isso é possível, né? E isso vinha da teoria dele, da teoria do Einstein, né? Aí eu fui pesquisando mais, eu achava isso incrível. Eu queria entender mais isso, estudar mais isso, como que essas coisas funcionam, por que é assim, né? Eu queria saber mais e tudo, né? E foi aí que eu percebi, né, que eu só conseguiria estudar essas coisas mais a fundo fazendo um curso de física, né? Aí depois da teoria especial da relatividade, né, eu fui pesquisar mais sobre a teoria da relatividade geral, né? Aí você tem conceitos como espaço-tempo, né, distorção do espaço, a gravidade não é uma força, é uma distorção do espaço-tempo, e eu ficava maravilhado com essas ideias, né, de espaço-tempo, como que isso funciona, 4 dimensões, como isso é possível, né? Então eu queria entender mais isso, estudar essas coisas e tudo, saber como funcionava, né? E eu fui percebendo a partir disso que física era muito mais do que a gente via no ensino médio, né? Nessa época, ao longo dos anos, eu já estava no ensino médio, já estava no primeiro, segundo, né? Eu fui pesquisando mais, estudando mais sobre o assunto, e eu fui percebendo que física era muito mais do que a gente via no ensino médio, né? Que física não era só você ler de Newton, não era só você calcular a velocidade de um bloquinho, um plano inclinado, né?
Não que isso seja interessante, né? Tem uma riqueza enorme em você calcular a velocidade de bloquinho no plano inclinado, né? Mas eu queria algo mais, eu queria... Será que não tem nada mais além disso? Algo muito mais extraordinário do que isso? E na teoria da relatividade eu percebi que tinha isso, né? Que a física era muito mais do que a gente via no ensino médio, que tinha várias teorias, várias outras áreas, né? Tanto que eu comecei a olhar qual que era a grade curricular do curso de física, né? Eu estudo física na UFMG, atualmente estou no primeiro período, né? Então eu olhei a grade da UFMG, deixa eu ver o que tem aqui, o que a gente estuda em um curso de física, né? Então aí lá tinha relatividade, mecânica quântica, cálculo, e eu achava isso tudo maravilhoso, né? Eu já estudava matemática, né, desde o ensino fundamental, e eu gostava de matemática, né? E saber que no curso de física eu ia estudar matemática e ao mesmo tempo eu estudar física, essas coisas que eu achava super interessante, né? A partir desse momento, mais ou menos, eu fui começando a me inclinar pro lado da física, né? Eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria, né? Tudo, né? Não só por causa da física, mas por causa desse cara aqui também. Esse cara aqui foi fundamental para mim. A partir do momento que eu conheci ele, eu comecei a gostar bastante de Einstein, né? Não só pelo físico que ele fez, pelo físico que ele era, por tudo que ele fez, pelas teorias dele e tudo, mas pela personalidade dele mesmo, né? No documentário, né, fala que Einstein não se importava tanto com a popularidade dele, com dinheiro, com fama, não. Ele queria estudar física, que era o que ele amava, né? E a partir do momento que eu fui gostando da física, querendo entender mais, eu fui me identificando com essa visão do que Einstein tinha da vida, né? Que ele queria estudar, ele não queria dinheiro, riqueza, não. Ele queria fazer o que ele amava, né? E até hoje, para mim, isso é o mais importante, né? Então, essa coisa do Einstein, de tudo que ele pensava, as ideias que ele tinha, a genialidade dele atrelada com essa visão da vida que ele tinha, que ele, até os últimos momentos da vida de Einstein, né? Ele estava estudando física, ele queria tentar encontrar uma teoria de tudo, uma teoria que juntasse a relatividade dele com a teoria do eletromagnetismo e tudo. Infelizmente, ele não conseguiu fazer isso, mas até o último segundo da sua vida ele tentou fazer. Então, eu achava isso super interessante, eu achava isso incrível, né? E até hoje eu gosto bastante de Albert Einstein. Para mim foi uma figura fundamental para mim escolher esse curso, né? Eu acho que foi partindo daí um pontapé inicial para mim estudar mais sobre e começar a gostar desse curso, né? E a partir dos anos, né? A partir desse momento e tudo, fui querendo comprar livros de física, estudar mais física, né? E teve um livro de física, um livro especificamente sobre teoria das cordas, né? Que me marcou bastante, que nessa época eu já tinha certeza que eu queria fazer física. Nessa época eu já tinha certeza. Mas depois que eu li esse livro sobre teoria das cordas, que é um livro do Brian Greene, um físico bem conhecido, eu tive mais certeza ainda que era física que eu queria fazer, né? Era o curso que eu queria, que eu tinha certeza que eu não ia mudar esse curso, né? Porque às vezes quando a gente é mais novo, né? Eu tinha 15, 16, 17 anos, né? As pessoas falam, né? Você é novo, você ainda vai mudar de curso, você pode escolher outra coisa, né? Mas desde aquela época, né? Eu já sabia que eu nunca ia mudar de curso, que era aquele curso, né? Que não tinha nenhuma outra área que me despertasse tanto interesse como no caso da física e da matemática, né? Eram as áreas, assim, que não tinha nem comparação. Eu adorava biologia, adorava filosofia, mas era física e matemática que despertava a minha paixão, né? Que eu queria passar o resto da minha vida estudando. Eu não importaria de passar o resto da minha vida estudando, então eu já sabia que era física e matemática, né? Então, depois que eu li esse livro, né? Eu tenho até ele aqui, vou pegar ele aqui. É um livro, assim, sobre teoria das cordas, como eu falei, né? É um livro do Brian Greene chamado Universo Elegante, né? Quando eu li esse livro, é um livro um pouquinho grande, eu achei as ideias que tinham nesse livro, né? As ideias matemáticas, físicas, né? De distorção do espaço-tempo, um buraco negro, as ideias matemáticas de N dimensões, tudo isso, eu ficava encantado com isso, com essas ideias, de poder estudar isso mais a fundo, né? E, cara, saber que isso era física me motivava mais ainda, que eu ouviria isso, eu estudaria isso no curso de física, me motivava mais ainda, né? Eu tava no ensino médio, então grande parte desse livro aqui eu não entendia direito, né? Mas ele é um livro básico até, ele não tem muitas equações e tudo,
Mas as ideias que ele falava nesse livro aqui eu achava super interessante, eu achava incrível, né? Não que eu seja um defensor da teoria das cordas, né? Mas a ideia mesmo por trás, né? Mesmo que essa teoria das cordas não seja certa, não esteja correta, né? É uma teoria muito bonita, muito incrível, né? De você pensar e tudo, de você formular, né? Então, a partir do momento que eu li esse livro aqui tudo, que eu vi as ideias por trás da teoria das cordas e tudo, e que na física tinham várias outras teorias além da teoria das cordas, né? Hoje a gente sabe que a gente tem a teoria quântica de laços, que é outra explicação para tentar juntar a mecânica quântica com a relatividade de Einstein, né? Quando eu percebi isso, eu tive mais certeza ainda que era a física que eu queria fazer, né? Então, essas duas coisas, né? Esse livro, o Albert Einstein, conhecer a pessoa, quem ele era, as teorias dele, né? Começar um pouquinho, estudar um pouquinho mais, né? Sair um pouco da bolha do ensino médio. Acho que essa foi a questão fundamental, né? Perceber que o ensino médio é só uma parte básica, bem básica da física, né? Que a gente vê muito mais coisa, muito mais interessante, muito mais aprofundada na faculdade, né? Que a física tinha muitos assuntos muito incríveis, né? E eu acho que eu gosto muito de matemática e de física justamente por isso. Porque, na minha visão, eu posso estar enganado, mas eu acho que física e matemática são uma das poucas ou as únicas áreas, né, que tratam de coisas, que estudam coisas que vão além da nossa capacidade de imaginação, né? Então, da nossa capacidade imaginativa de abstrair, de imaginar, né? Então, a matemática e a física lidam com coisas com N dimensões, com coisas de 4, 5, 6, 7, 10, 11 dimensões, né? Coisas que a gente nem sequer tem a menor condição de imaginar algo de 4, de 5, de N dimensões, né? Então, assim, para mim, isso é o que mais desperta interesse, que acho mais incrível na física e na matemática. Né? A física e a matemática possibilita a gente abstrair ideias, escrever coisas que a gente não tem nem capacidade de imaginar, que a gente não tem. A única possibilidade que a gente tem é estudar no papel mesmo, através de contas, de símbolos, de fórmulas. A gente não tem como imaginar aquilo, né? Então eu acho incrível isso na matemática e na física, né? Essas duas matérias, a partir do momento que eu percebi isso, né? Eu percebi também que matemática não era só você somar, subtrair, dividir, calcular raiz quadrada. Não, isso é a parte ínfima, a parte básica da matemática, né? A matemática tinha muitas outras coisas, né? Pesquisa em matemática era algo surpreendente, né? Quando eu percebi isso, eu acho que essa foi a virada de chave, né? Quando eu entendi que essas duas áreas de conhecimento eram muito mais profundas do que a gente imagina, né? Que eu imaginava, pelo menos. Foi aí que realmente eu tive certeza que era essas áreas que eu queria estudar, né? E eu escolhi física. E por que eu não escolhi matemática, né? Por que eu escolhi física? Se eu gosto bastante dessas áreas, né? Eu adoro matemática, né? Só que eu não escolhi matemática porque eu sabia que num curso de física eu ia ver muito mais matemática do que eu veria física no curso de matemática. Então, eu olhei a proporção, né? No curso de física, você é pura matemática, né? Não tem como você separar a física da matemática, né? A matemática é a linguagem do universo. E a física e a matemática também é a linguagem da física. Então, você precisa saber matemática, você precisa estudar matemática a fundo para poder estudar assuntos mais avançados de física, né? Então, eu sabia que no curso de física eu ia ter muita matemática, uma matemática que eu gosto bastante. Só que no curso de matemática eu estudaria física, mas seria muito menos física, né, obviamente, do que eu estudaria no curso de física. Então, eu estudaria muito pouca física. Então, eu olhei a proporção ali. No curso de física, eu teria muito mais matemática do que eu teria física no curso de matemática. Então, eu acabei optando pela física mesmo, né? No curso de matemática, eu não ia poder estudar essas teorias, né? Relatividade, mecânica quântica, a fundo, como eu poderia estudar no curso de física, né? Eletromagnetismo também era uma área que me despertava muito interesse, que eu achava incrível. Eu sabia que eu estudaria isso no curso de física, né? Então, assim, eu escolhi basicamente por causa disso, né? Porque tinha áreas na física que eu achava super interessante, que até hoje eu acho muito interessante, que eu quero poder estudar a fundo, que a matemática não ia me possibilitar isso, né? Eu ia estudar com outras coisas, lidar com outras coisas, né?
Então, por isso que eu escolhi física, né? E eu acho que se você está em dúvida entre algum curso, né? Não só física e matemática, mas se você está entre dúvida entre os cursos, né? Eu acho que uma coisa interessante de fazer é isso, né? Como eu fiz, olhar a grade curricular do curso, né? Ver as matérias que tem lá e ver se essas matérias te enchem os olhos, se você acha muito interessante, se você teria vontade de estudar essas matérias a fundo, estudar, passar anos estudando essa coisa, né? Se você teria essa vontade, com certeza aquele curso é para você, né? Então, sei lá, suponho que, dá um exemplo aqui, você está em dúvida entre física e matemática. Você quer escolher um desses cursos, né? E você tem dúvida, você adora matemática, mas ao mesmo tempo você adora física, né? Faz o que eu fiz, né? Pega a grade curricular da faculdade, da universidade que você quer fazer, olha quais são as disciplinas e vê quais você acha mais interessante, que te enche mais os olhos, né? Você abre lá a graduação em física e você vai ver que vai ter relatividade, vai ter mecânica quântica, mecânica newtoniana, vai ter mecânica estatística, vai ter eletromagnetismo. Ah, beleza, gosto bastante dessas áreas. Mas você abre lá a grade curricular de um curso de matemática, e você vai ver que vai ter lá cálculo 1, 2, 3, análise, equações diferenciais, geometria diferencial, né? Aí você pensa, você olha, né? Qual dessas você acha mais interessante? Quais dessas áreas você tinha mais vontade de estudar a fundo, né? Ah, não, eu queria estudar mais relatividade, eu achei relatividade muito interessante. Ah, eu queria estudar mais a fundo isso, essas coisas, tudo. Vai para o curso de física. Ah, não, eu acho geometria, topologia, geometria diferencial, que é uma área da matemática, muito interessante. Eu queria muito estudar isso. Então, vai para matemática. Ah, mas eu gosto muito de física. Então, a gente tem que escolher um, né? Então, não dá para escolher os dois. Então, é isso. Eu acho que olhar sobre essa ótica, né? Ver qual que te enche mais os olhos, qual que você passaria, não importaria de passar a sua vida inteira estudando, né? Que você quer estudar mais a fundo, que eu acho que dá um bom norte para qual curso a gente quer fazer, né? Claro que não é tão simples assim. Você pode mudar ao longo dos anos, né? Os gostos mudam, né? Eu, no meu caso, eu já sabia, eu tinha certeza que eu não queria mudar, né? Porque eu sou apaixonado pela física, por essas áreas, por estudar essa área do conhecimento, né? Então, mesmo que eu mudasse de curso algum dia, o único curso que eu faria, além da física, é matemática, justamente matemática. Então, eu nunca faria nenhum curso além desses, né? Então, mas às vezes o seu gosto pode mudar, você pode gostar de física, mas você entra no curso de física, mas você não gosta tanto. Você muda de curso, vai para outra área e tudo. Pode acontecer e tudo, mas se você gosta genuinamente, você tem certeza que gosta dessas áreas e tudo, eu acho que fazer isso, né, olhar quais as matérias que tem no curso, pesquisar mais sobre esses assuntos, essas áreas que tem na matemática, né, não ficar preso ao ensino médio, né, não achar que aquilo o que eu vou aprender na faculdade é o ensino médio. Não, o ensino médio é só uma parte muito básica, muito simples dessas áreas do conhecimento, né? Que a gente vê, o que a gente vê no ensino médio em 3 anos é o que a gente vê em um período na faculdade de física, na faculdade de matemática. Então, são coisas assim muito simples, muito básicas, né? Então, que não tem uma certa profundidade, nem tem como você aprofundar tanto, né? Somente na faculdade tem como você aprofundar certos assuntos no ensino médio. Então, assim, esse vídeo foi basicamente para isso, né? Falar um pouco sobre por que eu decidi fazer esse curso, eu escolhi fazer esse curso, né? Então, talvez se você esteja em dúvida entre fazer algum curso, não só física e matemática, talvez esse vídeo pode te ajudar um pouco, né? A escolher esse curso, né? Quando eu estava, acho que no terceiro ano do ensino médio, né? Eu comecei a pesquisar vídeos sobre como que é o curso de física e tudo, como que era, né? E eu não achei muitos vídeos, eu achei alguns, mas não muitos vídeos, né? Então, eu fiz esse vídeo justamente por isso, né? Quanto mais vídeos falando sobre física e matemática, melhor é, né? Quanto mais vídeos falando sobre ciência no geral, melhor é, né? Então, se esse vídeo te ajudar um pouco, né? A decidir qual curso você quer, que você tá pensando em escolher, principalmente física ou matemática, se você ainda tem dúvida dessas duas áreas, né? Esse vídeo pode te ajudar um pouco, né? Então, basicamente é isso, né? Eu comecei a gostar de física quando eu tinha 15, 14 anos, né? Quando eu descobri esse cara aqui, Albert Einstein, quando eu conheci as teorias dele e tudo, eu achei aquilo incrível. Foi aí mesmo que nunca mais eu quis fazer outro curso, eu pensei em fazer um curso, né? Até porque
O meu primeiro curso que eu queria fazer era biologia, né? Como eu falei, eu adorava biologia e ainda gosto bastante. Só como eu falei, a física e a matemática, eles estudam coisas que vão além da nossa capacidade de imaginação, né? Coisas surpreendentes que a biologia não vai me permitir estudar. A biologia é uma área incrível, mas sou apaixonado pela natureza e tudo, mas a física e a matemática me permitem estudar coisas que eu acho incrivelmente interessantes, né? Então, basicamente é isso, né? Não é um vídeo, vai ser um vídeo mais rápido e tudo. É um vídeo falando basicamente isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, como eu falei. Espero que esse vídeo talvez te ajude um pouco a decidir qual curso quer fazer e queria basicamente isso, contar um pouco, falar um pouco sobre por que eu escolhi esse curso, né? O que me motivou a fazer esse curso, né? E hoje eu tenho certeza que eu não vou me arrepender de ter escolhido esse curso, né? Acho que a gente tem que fazer o que a gente ama, tem que escolher o que a gente acha mais incrível, acha que a gente é apaixonado, né? E por isso que eu escolhi física, né? Porque eu sou apaixonado por essas áreas, né? Então, esse vídeo tenha te ajudado um pouco, eu espero que tenha gostado do vídeo, né? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e tudo. Espero trazer mais vídeos mais com essa temática mesmo, falando um pouco sobre assuntos mais, uma conversa mesmo, um bate-papo mesmo, assim, com um papel e uma caneta e tudo, né? Espero que gostem desse tipo de vídeo, né? E é isso, né? E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Tchau.